Oi, pessoal, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 2 horas da tarde, 2h32, tá? Espero que vocês estejam bem na medida do possível. Não tá sendo fácil para ninguém esse isolamento social, né? Espero que em breve estejamos todos juntos novamente nas aulas presenciais. Eu preparei essa aulinha aqui para vocês, assim, cliquei, começou a filmar, comecei a falar, tá? Não ensaiei, mas eu achei importante esse contato, porque eu tô com saudade de vocês, para vocês não esquecerem de mim. Então, vamos falar um pouquinho aqui do nosso tema dentro da matéria de biologia, tá bom? Eu tinha passado para vocês fazerem algumas atividades relacionadas aos 5 reinos da natureza: o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animale, que é o reino nosso, o reino animal. A matéria do terceiro ano é a taxonomia, que é o estudo da classificação dos seres vivos. Então, teve uma lição relacionada a isso também. A gente estava vendo um pouquinho de genética e depois eu ia começar com essa classificação dos seres vivos, que é a taxonomia. Então, os seres vivos são divididos em grupos, em reinos. E eu pedi para vocês fazerem vírus, tem tudo a ver com essa pandemia, com o que a gente está vivendo agora. Então, vocês tinham que falar um pouco das doenças causadas por vírus, as doenças virais, incluindo o Covid-19, e falar de doenças bacterianas causadas por bactéria, né? Vírus não é ser vivo, vírus é acelular, bactéria é unicelular. Então já começa aí essa diferença, né? Agora a gente vai então falar um pouquinho dos protozoários. Então vocês viram vírus, bactérias, e o próximo tema nosso vai ser o reino protista, que são os protozoários, tá bom? Os protozoários, vou ler então aqui para vocês um textinho. Os protozoários são organismos unicelulares, uma célula só, eucarióticos, células com núcleo, e que apresentam nutrição heterotrófica. O que seria isso? Seres heterotróficos, seres que precisam de outros seres para se alimentar. Seres que não são autotróficos. O autotrófico é aquele que produz o seu alimento através da fotossíntese. Vocês lembram disso? Autotrófico ou autotrófico é diferente de heterotrófico com H, tá? O autotrófico faz fotossíntese, o heterotrófico não faz fotossíntese. As plantas são autotróficas e nós, seres humanos e a maioria dos animais, somos heterotróficos. Então, os protozoários também são heterotróficos, tá bom? Apesar de ser um termo bastante usado, não apresenta nenhum valor taxonômico, sendo considerado, portanto, um agrupamento artificial. Os protozoários, em sua grande maioria, apresentam vida livre e são encontrados em diferentes ambientes aquáticos e úmidos. Existem, no entanto, espécies que vivem em associação com outros organismos, como é o caso dos parasitas. Então, os protozoários, eles vão ser divididos em 4 grupos. Então, a sua classificação, ela vai ser de acordo conforme o protozoário se locomove. Então, você vai ter o protozoário dividido em 4 grupos. Então, nós vamos começar. Primeiro grupo são os flagelados. Por que flagelados? Porque eles vão ter o flagelo, o rabinho. Aí você vai ter o grupo dos ciliados, que vai ter cílios para se locomover. O grupo dos pseudópodes, que são aqueles que se locomovem através de falsos pés, e o grupo que não tem estrutura locomotora, que são os esporozoários. Então, repetindo, os protozoários se dividem em 4 grupos.
flagelados, ciliados, pseudópodes e esporozoários, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Olha aqui a imagem. Deixa eu ver como é que eu mostro. Tá vendo a imagem, ó? Dos esporozoários. Aqui não tem. Aqui tem o flagelado, pseudópodes e ciliados. A imagem não tá lá grande coisa, não. Mas a pesquisa que vocês vão se atentar, então, agora nos exercícios que eu vou passar, eu vou mandar para o Rodrigo. O Rodrigo vai passar, então, para vocês, tá? Uns exercícios relacionados a esse tema, o tema do reino protista, os protozoários. Protozoários, então, divididos em 4 grupos, de acordo com a estrutura locomotora: flagelo, cílios, falsos pés chamados pseudópodes e os protozoários que não têm estrutura locomotora, que são os esporozoários. A pesquisa será voltada, então, a esses 4 grupos, e desses grupos, logicamente, terão as doenças. Então, você pega uma doença chamada amebíase. Já ouviram falar? É causada por uma ameba. A ameba é um protozoário que tem esses falsos pés, chamados, então, pseudópodes. E ela se locomove, então, através, então, desses falsos pés para poder capturar o seu alimento, absorver o alimento, digerir o alimento. Esses animais, ditos animaizinhos primitivos, porque eles não são animais, né? É o reino protista, então são protozoários e são todos unicelulares. Então, um ser vivo com uma única célula pode causar doenças, como as bactérias, né? Também são unicelulares, os protozoários também são unicelulares. Agora, qual é a diferença, então? Então, fica essa pergunta no ar. Qual a diferença? Eu vou jogar essa pergunta para vocês, tá? E depois eu volto para a gente falar disso. Qual a diferença entre bactéria e protozoário? Se ambos são unicelulares, por que eles pertencem a reinos diferentes? Então, eu jogo essa aí para vocês, tá bom? Vocês vão pesquisar isso para mim. Por que bactéria é diferente de protozoário? Porque são de reinos diferentes. E aí a gente volta a falar, tá? Sobre isso daí. Então, essa é a pesquisa da semana que vem, do dia... Começa segunda, né? Dia 27, 28, 29, 30, 31 de maio. Então, vocês têm... na biologia, vocês teriam 2 aulas. Então, vocês dividem o horário de vocês em casa para vocês, então, tá durante 2 aulas de biologia, 50 minutos cada aula, vocês se ocupando com essa pesquisa dos protozoários, tá? Depois eu vou ver, vou dar nota. E essa questão dessa diferença de um protozoário e de uma bactéria, tá bom? Um beijo para vocês. Desculpa, assim, cliquei e fui falando, tá? Não preparei essa aula. Fui falando assim mesmo, do meu jeitão, tá? E espero que vocês tenham entendido o meu objetivo, o meu propósito com essa aulinha aí de quase 10 minutos, tá? Saudades de vocês, fiquem bem. E sempre quando der, eu vou postando alguma coisa, eu vou conversando com vocês. E eu vou colocar essa aula, então, de 3º ano, né? Para vocês do 3º. Tem alguns alunos que eu tenho contato no WhatsApp, eu coloco para vocês. E também coloco para o Rodrigo para estar socializando, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus e a gente vai se falando. Até
Até mais!